O senador Lindenberg Farias, do PT do Rio de Janeiro, leu na manhã desta quarta-feira, na CCJ, o relatório que prevê eleições diretas em caso de vacância da vice e da presidência da República. A eleição seria realizada no período de 30 dias e a posse imediata, após a proclamação do resultado. Veja como ficou o relatório do senador Lindenberg Farias. E posterior concessão de vista. Proposta de emenda à Constituição número 67, 2016, não terminativo, da nova redação, parágrafo 1º do artigo 81 da Constituição Federal, para determinar a realização de eleição direta aos cargos de presidente e vice-presidente da República, na hipótese de vacância desses cargos nos 3 primeiros anos do mandato presidencial. Autoria: senador Rigulf e outros. Relatoria: senador Lindenberg Farias. Vou dar a palavra ao senador Lindenberg, mas solicitando a todos, mais uma vez, a atenção ao relator. Pois não? Senhor presidente, só para entendimento, o senhor falou que vai ser a leitura e a concessão de vista em seguida. Vista coletiva, exatamente. Okay, não será deliberado. Obrigado, presidente. Pois não. Eu vou passar para o senador Lindenberg, mas mais uma vez, como eu falei, o termo da senadora Simone, ainda mais uma matéria com essa repercussão, eu pediria a atenção e o silêncio de todos os presentes para ouvir o relator. Com a palavra, senador Lindenberg. Senador Anastasia, primeiro agradecer, eu acho que essa leitura é muito importante, como Vossa Excelência falou. Isso aqui é uma PEC do senador Rigulf, que altera a Constituição, dizendo que se houver vacância nos 3 primeiros anos de presidente e vice-presidente da República, nós teríamos eleições diretas, convocadas em 90 dias. Esse é um tema extremamente atual. Ao final eu quero falar sobre isso, senhor presidente. Mas agradeço, é importante a gente fazer uma leitura hoje. Vamos dar vistas coletivas e a matéria ficaria pronta para uma votação na próxima terça-feira. Vamos lá, começar a leitura. Da Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, sobre a proposta de emenda à Constituição número 67 de 2016, do senador Rigulf e outros, que dá nova redação ao parágrafo 1º do artigo 81 da Constituição Federal, para determinar a realização de eleição direta aos cargos de presidente e vice-presidente da República, na hipótese de vacância desses cargos nos 3 primeiros anos do mandato presidencial. Relatório. Vem a deliberação da Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, com fundamento no artigo 356 do Regimento Interno do Senado Federal, a proposta de emenda à Constituição número 67 de 2016, do senador Rigulf e outros, que dá nova redação ao parágrafo 1º do artigo 81 da Constituição Federal. A PEC número 67 de 2016 é composta por 2 artigos. O artigo 1º da PEC propõe a alteração da redação do parágrafo 1º do artigo 81 da Constituição Federal para estabelecer que, ocorrendo a vacância no último ano do período presidencial, a eleição para ambos os cargos será feita 30 dias depois da última vaga pelo Congresso Nacional na forma da lei. O artigo 2º veicula a cláusula de vigência imediata a contar da sua publicação da emenda constitucional em que, eventualmente, for transformada a proposição sob análise. Em sua justificação, o autor demonstra que o objetivo primordial da proposição é reduzir a possibilidade de eleição indireta para presidente e vice-presidente da República, no caso da dupla vacância prevista no artigo 81, parágrafo 1º. Em outras palavras, objetiva que a eleição direta para presidente e vice-presidente da República seja a regra geral, mesmo na hipótese de dupla vacância, excepcionando-a apenas no último ano do mandato presidencial. Destacamos os seguintes trechos da justificação. Essa proposta de emenda à Constituição Federal tem por objetivo devolver à população brasileira o direito de escolher o presidente da República por meio de eleições diretas em caso de vacância da presidência nos 3 primeiros anos do mandato presidencial. Entendemos que a proposta atende aos anseios da sociedade brasileira, sob o eco do histórico grito das ruas, aclamar direta já nos idos da década de 1980.
Esses são trechos da justificativa do senador Regufe. A hipótese de eleição indireta do presidente pelo Congresso Nacional deve ser admitida de maneira excepcionalíssima, ou seja, caso a vacância ocorra no último quarto do mandato inconcluso, ou seja, durante o último ano do período presidencial. Com efeito, aprovada essa PEC, ocorrendo a vacância da presidência da República durante os 3 primeiros anos, haverá obrigatoriamente nova eleição direta, secreta e universal pelo povo brasileiro, cabendo ao eleito a conclusão do mandato do presidente anterior. Em 15 de dezembro de 2016, tive a honra de ser designado relator da matéria na CCJ. Análise. Compete à CCJ, nos termos regimentais indicados, a análise quanto à admissibilidade e ao mérito da proposição. No que concerne à admissibilidade da PEC número 67 de 2016, cumpre salientar que a proposição observa o número mínimo de subscritores que trata o inciso 1 do artigo 60 da Constituição Federal. Não incide, no caso sob análise, as limitações circunstanciais que obstam o emendamento do texto constitucional previsto no parágrafo 1º do artigo 60, visto que o país não se encontra na vigência de intervenção federal, estado de defesa ou estado de sítio. Da mesma forma, a matéria constante da PEC número 67 não constou de outra proposta de emenda à Constituição rejeitada ou havida por prejudicada nessa sessão legislativa. Por fim, a proposição não contém dispositivos que tendam a abolir alguma das cláusulas pétreas da nossa Constituição, elencada nos 4 incisos do parágrafo 4º do artigo 60. Ainda no âmbito do juízo de constitucionalidade formal da matéria, há que se saudar a escolha da proposta de emenda à Constituição como espécie legislativa adequada a enfrentar o tema, eis que busca alterar a regra expressa estatuída pelo parágrafo 1º do artigo 81 da Constituição Federal. Somente a alteração do texto constitucional é capaz de promover a alteração pretendida. Lembramos, a propósito, que recentemente foi publicada a Lei número 13.165, de 29 de setembro de 2015, popularmente chamada de Lei da Mini-Reforma Eleitoral. Essa lei promoveu, por intermédio do seu artigo 4º, a alteração na redação do parágrafo 1º do artigo 224 da Lei 4.737, de 15 de julho de 1965, Código Eleitoral, para prever a realização de eleições suplementares como critério exclusivo, independente da quantidade de votos recebido pelo mandatário cassado. E resignado com o texto legal mencionado, o Procurador-Geral da República propôs ação direta de inconstitucionalidade, ADI número 5.525, em que alega que, no caso de eleição para presidente e vice-presidente da República, há regra específica prevista no artigo 81 da Constituição Federal, que não poderia ser alterada por lei ordinária, sob pena de ofensa à supremacia constitucional. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se favoravelmente à impugnação, entendendo ser inconstitucional a mudança veiculada por lei ordinária. A matéria encontra-se pendente de deliberação no Supremo Tribunal Federal. Inclusive, o ministro Barroso já apresentou um relatório. Esse é um tema que o Supremo Tribunal Federal deve se pronunciar em breve. Avaliamos, pois, que somente emenda constitucional decorrente da aprovação de PEC pode dar ensejo à alteração pleiteada. No que tange à constitucionalidade material e mérito, entendemos que a proposição se coaduna com a necessária observância ao princípio da soberania popular, previsto no parágrafo único do artigo 1º da Constituição Federal. Registre-se que a soberania popular é exercida por intermédio do sufrágio direto, secreto e universal, com valor igual para todos, nos precisos termos do caput do artigo 14 da Constituição Federal. Entendemos ainda que a PEC propõe equilíbrio razoável entre a regra geral, que prevê eleição direta para presidente e vice-presidente da República, e a hipótese excepcional de eleição indireta. Se não, vejamos, o artigo 77 da Constituição Federal
prevê eleição direta e simultânea para os cargos de presidente e vice-presidente da República. Seu parágrafo 1º estipula que a eleição do presidente importará do vice com ele registrado. O artigo 82 da Constituição Federal estabelece que o mandato de presidente é de 4 anos. Assim, a regra geral é a eleição direta para presidente e vice-presidente da República para mandato de 4 anos. O artigo 79 da Constituição, por seu turno, trata da regra de substituição e de sucessão do presidente pelo vice-presidente da República. Nesse sentido, no caso de impedimento, licença, doença, férias, etc., do presidente, ele é substituído pelo vice. No caso de o cargo restar vago, morte, renúncia ou impeachment, o vice-presidente sucede o presidente. A situação adquire contornos mais complexos e dá ensejo a tratamento constitucional excepcional quando os cargos de presidente e de vice-presidente ficam vagos. É a hipótese de dupla vacância tratada por essa PEC. Pela regra atual do caput do artigo 81 da Constituição, vagando os cargos de presidente e vice-presidente da República, far-se-á eleição 90 dias depois de aberta a última vaga. Trata-se de eleição popular direta, que segue a regra geral. Ocorrendo a vacância nos últimos 2 anos do período presidencial, conforme expressamente estipula o parágrafo 1º do artigo 81 da Constituição, a eleição para ambos os cargos será 30 dias depois da última vaga pelo Congresso Nacional na forma da lei. Trata-se de eleição indireta excepcional, apenas admitida no período fixado no texto constitucional. A PEC em análise propõe que a eleição para ambos os cargos seja feita 30 dias depois da última vaga pelo Congresso Nacional, na forma da lei, desde que a dupla vacância ocorra no último ano do período presidencial. Em outras palavras, a PEC admite a realização da eleição indireta a cargo do Congresso Nacional, sem a participação direta do povo, se e apenas se a dupla vacância ocorrer no último ano do mandato. A contrário senso e de acordo com a redação do caput do artigo 81 da Constituição Federal, se a dupla vacância ocorrer nos 3 primeiros anos do mandato presidencial, será necessária a realização de eleição direta como expressão da soberania popular. Vale deixar consignado ainda que nas 2 hipóteses que resultam das alterações propostas pela PEC, da eleição direta, caso a dupla vacância ocorra nos 3 primeiros anos do mandato presidencial, ou indireta, se a dupla vacância ocorrer no último ano, os eleitos deverão completar o período dos seus antecessores, conforme a redação do parágrafo 2º do artigo 81 da Constituição Federal. É o que popularmente se convencionou chamar de mandato tampão. Vemos assim que a PEC número 67 de 2016 objetiva ampliar a efetividade do princípio da soberania popular ao estatuir, de forma expressa, apenas no último ano do mandato presidencial, a excepcionalidade da eleição indireta para presidente e vice-presidente da República. Poder-se-ia apontar, não é uma época boa para Mesóclise, mas poder-se-ia apontar certa contradição nessa argumentação, que admite o instituto tão combatido da eleição indireta para presidente da República no texto constitucional, mesmo em face do princípio de soberania popular, sustentáculo do nosso Estado democrático de direito. Esclareceremos não haver nenhuma contradição. É imprescindível levar em consideração, nesse debate, as limitações materiais e operacionais inerentes à organização de uma eleição presidencial para cerca de 145 milhões de eleitores, segundo informações atualizadas do TSE, que se encontram dispersos em um território de cerca de 8 milhões de quilômetros quadrados. Estamos tratando, pois, do tempo, dos custos, das providências de ordem operacional, alocação de recursos humanos, de logística,
tecnologia de informação, transportes, a serem tomadas pelo TSE na organização da eleição presidencial. Devemos considerar ainda nessa análise as etapas necessárias do processo eleitoral, tais como escolha de candidatos, propaganda, fiscalização, prestação de contas, diplomação, posse e início do exercício dos mandatos. Tudo isso ponderado, concluímos ser recomendável que o ordenamento constitucional disponha de regra que preveja exceção à regra geral de eleição direta para presidente da República, desde que as hipóteses de incidência dessas regras sejam, por óbvio, as mais limitadas possíveis. Dessa forma, somente deve ser admitida a realização de eleição indireta quando a organização de eleição direta seja materialmente impossível em face do tempo disponível. A PEC aponta a direção correta ao propor a redução de 2 anos para 1 ano do período em que é admitida a realização de eleição indireta para presidente da República. Resta apenas agora, senhor presidente, uma palavra quanto ao mérito. Podemos afirmar que a situação política e social do país, no caso de vacância dos cargos de presidente e vice-presidente da República, tende à instabilidade e à insegurança jurídica. É conveniente e oportuno, pois, que a travessia se faça com recurso ao real detentor do poder, que é o povo, conforme prescreve o parágrafo único do artigo 1º da Constituição Federal. A solução democrática sempre será aquela que conferirá maior legitimidade às decisões e conduzirá à pacificação do país em momentos... Só eu pediria licença, então, somente para mais uma vez solicitar aos nossos convidados atenção, por gentileza, silêncio, a leitura e a oitiva do senador Lindenberg, relator que está na tribuna. A solução democrática sempre será aquela que conferirá maior legitimidade às decisões e conduzirá à pacificação do país em momentos de turbulência e crise. O seu excepcional afastamento deve ocorrer apenas na comprovada hipótese de impossibilidade material em face da exiguidade de tempo para a organização das eleições diretas. O reconhecimento dessas circunstâncias é a principal virtude da PEC número 67, apresentada pelo senador Regulfi. Estamos de acordo com a orientação principal da presente proposição, no sentido de restringir a 1 ano a excepcional hipótese de realização de eleição indireta para presidente e vice-presidente da República. Entendemos, todavia, serem necessários alguns ajustes para que as normas a serem inseridas em nosso ordenamento constitucional sejam as mais claras e efetivas possíveis, tendo em vista a complexidade institucional que atrairá sua incidência. Nesse sentido, estamos propondo que a nova redação do parágrafo 1º do artigo 81 da Constituição Federal afirme, de forma expressa, que a vacância que dá ensejo à incidência da norma pode ser gerada por renúncia, morte, impedimento, decisão judicial ou qualquer outra circunstância. Essa redação é suficiente, a nosso ver, para eliminar divergência hermenêutica sobre o real alcance da norma. A segunda alteração proposta é o acréscimo do parágrafo 3º ao artigo 81 da Constituição Federal para determinar que a posse do presidente e vice-presidente eleitos diretamente na forma do caput do artigo 81 ocorra no prazo máximo de 10 dias após a proclamação do resultado das eleições. Assim, no caso de eleição direta, a Justiça Eleitoral poderá agilizar os procedimentos para que a posse se dê o mais rapidamente possível. No caso de eleição indireta, a posse pode ocorrer imediatamente após a proclamação dos resultados, ou seja, no mesmo dia ou no dia seguinte. Por fim, entendemos oportuno alterar a cláusula de vigência da PEC número 67/2016, com o objetivo de esclarecer que as novas regras propostas se aplicam às hipóteses de vacância que estejam em curso na data de sua publicação.
Essa regra de transição é necessária para fazer frente à grave situação político-institucional pelo qual passa o país nesse momento histórico. O presidente atual não possui legitimidade para governar. Sua saída representa um imperativo democrático fundamental para a estabilidade do Brasil. Entendemos que o chamamento ao real detentor do poder, que é o povo, nos termos do parágrafo único do artigo 1º da Constituição, é imprescindível num contexto de absoluta crise de representação como a que vivemos atualmente no Brasil. Para consolidar as alterações propostas à PEC número 67 de 2016, mencionadas acima, apresentaremos emenda substitutiva global. Voto, senhor presidente. Pelo exposto, opinamos pela admissibilidade da proposta de emenda à Constituição número 67 de 2016 e, no mérito, votamos por sua aprovação nos termos da emenda substitutiva integral que apresentamos a seguir. Senhor presidente, está aqui a PEC número 67, que altera a redação do artigo 81 da Constituição Federal para determinar a realização de eleições diretas aos cargos de presidente e vice-presidente da República, na hipótese de vacância desses cargos nos 3 primeiros anos do mandato presidencial. As mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do parágrafo 3º do artigo 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto constitucional. Artigo 1º. O artigo 81 da Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 81, parágrafo 1º. Eu já li aqui, mas vou ter que reler. Ocorrendo a vacância em razão de renúncia, morte, impedimento, decisão judicial ou qualquer outra causa, no último ano do período presidencial, a eleição para ambos os cargos será feita em até 30 dias depois da última vaga pelo Congresso Nacional, na forma da lei. Parágrafo 3º. Os eleitos tomarão posse em até 10 dias após a proclamação do resultado. Artigo 2º. Esta emenda constitucional entra em vigor na data de sua aplicação, não se aplicando o disposto no artigo 16 da Constituição Federal. Parágrafo único. A emenda constitucional aplica-se, desde logo, às situações de vacância cujos processos eleitorais não tenham sido concluídos. Senhor presidente, eu concluo assim, peço desculpas pelo tempo que tomei, a leitura dessa importante PEC, e eu agradeço ao senhor por ter colocado aqui para fazermos essa leitura. Vai ser concedido vistas coletivas, talvez alguns senadores queiram falar, e vai ser concedido vistas coletivas. Esse foi o acordo que fiz com Vossa Excelência. Agora, devo dizer, senador Anastasia, que preside essa Comissão de Assuntos Econômicos, nós vivemos uma crise tão grave que eu tenho uma convicção. Só um presidente que venha com a força das urnas, legitimado pelo povo brasileiro, vai ter força para tirar o país dessa crise. É uma ilusão achar que qualquer nome que seja escolhido pelo Congresso Nacional nesse momento vai ter força num momento como esse. Então, eu acho essa PEC aqui importantíssima. É uma alteração na Constituição para permitir que o povo participe do processo de escolha do próximo presidente da República. Nesse sentido, eu elogio muito o senador Regufe, que para mim fez um importante trabalho e apresentou essa PEC desde o ano passado, e eu acho que esse é o momento que o Senado Federal, que o Congresso Nacional tem que apreciar. Então, agradeço a Vossa Excelência pelo tempo concedido. Obrigado, senador. Cada coisa que nós conquistamos nesse país